Salve, rapaziada, professor Rafael aqui com vocês e hoje a gente vai resolver alguns exercícios sobre separação de misturas. Então, nas últimas aulas, a gente viu quase todos os métodos, né? Eu ia falar todos, mas quase todos. Por quê? Porque a prova do Enem, ela é uma prova que ela não é tão conteudista assim. Ela vai trabalhar ali com habilidades, né? Eixos que a gente precisa trabalhar, como a questão vai ser construída. Então, não necessariamente o Enem vai estar preocupado se você decorou aquela tabela com 100 métodos diferentes, se você tem aí uma planilha de materiais, de como separar todos eles, de como separar todas as misturas. Ela tá pouco se lixando se você decorou tudo. Então, o rolê aqui é você saber interpretar os problemas e você utilizar do que você sabe para conseguir chegar na resolução, que é o que a gente vai ver aqui hoje. A gente vai ter questão que vai estar na cara, vai estar óbvio, porque você já viu a aula e você tá ligado como é que separa ali água e óleo, né? Decantação, pá. E outras que você vai precisar raciocinar um pouco, porque nem sempre a resposta vai ser aquilo que você estudou, mas sim aquilo que você consegue responder através daquilo que você estudou. Deu para entender o rolê? Então, nem sempre você vai saber exatamente a resposta, mas pelo que você sabe, você consegue chegar perto dela, beleza? Vamos aplicar isso na prática? Então vamos lá. Primeiras questões que a gente vai trabalhar aqui na nossa aula de separação de misturas, né? Então, especificamente, vamos trabalhar essa parte. Porém, obviamente, a gente vai precisar utilizar de algumas outras coisas da química para chegar na nossa resposta, outros conteúdos, beleza? Então, tá aqui na tela para vocês a nossa primeira questão de hoje, lá do Enem de 2021, que fala o seguinte: para preparar o vinho de laranja, caldo de açúcar é misturado com suco de laranja e a mistura é passada em panos para retenção de impurezas. Você aí, que acabou de fechar aquela aula lá de separação de misturas heterogêneas, você vai lembrar que a gente tem um método ali que a gente utiliza para reter partículas. Como? A gente usa ali um papel filtro. Só que aquele papel filtro é quando que você vai utilizar ele? Num contexto de indústria, laboratório, numa coisinha ali bonitinha. No seu dia a dia, você realmente vai utilizar um Becker, um Erlenmeyer ali, né? A questão do papel filtro, bastão de vidro? Não, irmão, você não vai utilizar essas coisas. Porém, você consegue assimilar a lógica lá do papel filtro com esse pano aqui. Vai ter o mesmo resultado perfeito, qualitativo, bonitinho ali de indústria? Óbvio que não. Mas o pano serve? Claro que serve. Então aqui a gente já tem a dica do que pode ser este método aqui. A gente está separando, retendo as impurezas a partir de um pano. Então, acho que vocês estão ligados do que a gente está trabalhando aqui, né? Que matéria é essa? Não vou dar a resposta ainda, porque a gente mal começou a questão, mas vocês já estão sentindo como é que funciona a questão aqui, né? Beleza. O líquido resultante é armazenado em garrafões, que são tampados com rolhas de cortiça. Após 8 dias de repouso, as rolhas são substituídas por cilindros de bambu e, finalmente, após 2 meses em repouso, ocorre novamente a troca dos cilindros de bambu pelas rolhas de cortiça. Então, lá no final da questão, ele perguntou o seguinte pra gente: os processos físico e químico que ocorrem na fabricação dessa bebida são, respectivamente... E aí, se você se recorda lá das aulas, né? Quando a gente vai trabalhar método de separação, o que a gente utiliza a nosso favor para conseguir separar? Vamos falar de todos, tá? Heterogêneo e homogêneo. Primeiro, tamanho das suas partículas, né? Aquela partícula grande não passa no papel filtro, não passa nos poros, ela fica retida. Que, né? Já estou dando a resposta da primeira parte ali, da retenção de impurezas a partir de panos. Beleza. Então aqui a gente usa o tamanho da partícula. Na decantação, a gente usa a densidade. Beleza. Nessa densidade aqui, a gente também vai trabalhar uma propriedade física. Algo ali que tem a ver com as propriedades físicas da minha substância que está misturada. Depois, a gente mexe com o quê? Depois a gente vai mexer com temperatura de ebulição, temperatura de fusão, e todas elas são propriedades físicas. Então, os métodos que a gente vem trabalhando aqui são todos processos físicos. A gente não faz uma reação ali, né, para a gente conseguir fazer uma separação
filtração. A gente pode chegar a fazer isso? Claro que pode, mas a gente entraria em outros métodos, tá? Então, aqui de primeira, ele pergunta o processo físico e químico. O físico, a gente já tá ligado. Se liga. Para preparar o vinho de laranja, caldo de açúcar é misturado com suco de laranja e a mistura é passada em panos. Para que você passa essa mistura em panos? Para você reter as impurezas. E se você tá querendo reter as impurezas ali, você vai conseguir fazer isso porque a impureza, a partícula ali que forma ela, aquilo que você não quer para fazer o seu vinho, ela vai ficar retida. Por quê? Porque o seu pano, ele tem poros. Porém, a sua mistura aqui, né? O seu resíduo, essas suas impurezas são maiores que os seus poros, logo ela não consegue atravessar o pano. O que vai atravessar então? A gente consegue atravessar ela ali, essa mistura do suco com esse caldo de açúcar, tá? Tudo que a gente não quer que passe vai ficar retido ali. Então, o nosso primeiro processo, vamos lá, você já sabe o nome desse negócio aqui. A gente vai reter a partícula através de uma questão do tamanho dela. Ela não passa pelo poro, ela fica retida. Qual que é o nome desse processo? Filtração. Muito bem aí, você que respondeu. Escutei sua resposta aqui por telepatia, porque você é uma pessoa cabulosa, é isso aí. Então aqui a gente já tem duas respostas possíveis. A gente precisou trabalhar decantação, fervura, filtração, decantação, filtração, fermentação. Olha o tanto de nome que tem ali. Mas você sabe que o primeiro processo é filtração, e ele fala respectivamente. Então, o primeiro processo físico que tem é a tal da filtração, que só pode ser agora a letra B ou a letra C. Todas as outras aqui não fazem o menor sentido quando você faz esse método, né, de separar pelo pano. Então, ficamos com letra B e letra C. Beleza? Só que depois ele pede o processo químico. E esse processo químico é citado aqui na nossa questão? Claro que é. Se liga ali no restante dela, ó. O líquido resultante, então após você fazer a filtração, é armazenado em garrafões que são tampados com rolhas de cortiça. Após 8 dias de repouso, as rolhas são substituídas por cilindros de bambu e finalmente após 2 meses em repouso, ocorre novamente a troca de cilindros de bambu pelas rolhas de cortiça. Só que se liga, essa mistura, todo esse processo que a gente está fazendo aqui é o quê? Para preparar vinho. E olha o que ele misturou lá no início: caldo de açúcar e suco de laranja. E como isso vai se tornar vinho? A partir de um processo que a gente chama de fermentação alcoólica, tá? Os açúcares ali, eles vão ser transformados em álcoois, e a gente também tem a liberação do CO2, e aí a gente tem um processo de fermentação, tá? Que a gente tem lá na fabricação dos pães, a gente também tem ali na questão das bebidas em geral, ali a gente utiliza bastante a questão da fermentação, né? Principalmente as bebidas alcoólicas, que tem essa fermentação alcoólica aqui. Então, neste caso, o que está acontecendo ali para a gente transformar esse suco de laranja em açúcar é uma fermentação alcoólica. Mas aqui eu já tô te dando a resposta, né? Isso é uma fermentação. Como que você poderia chegar nesse processo? Vamos lá. Vamos analisar as duas. Letra B fala que é uma filtração e decantação. A C fala filtração e fermentação. Filtração a gente sabe o que é e decantação também. O que é a decantação? É quando você ali pega uma mistura, né, heterogênea, e você deixa ela separar pelo quê? Pela diferença de densidade. Aconteceu um processo químico aqui? Não, a gente separou ali os componentes da mistura por um processo físico. Então, filtração e decantação são processos físicos, igual a gente comentou. Todos os métodos de separação que a gente viu até agora, eles vão trabalhar em cima de processos físicos, de propriedades físicas. Tem nada a ver com reação química. Então, o único processo químico que a gente tem entre a letra B e a letra C é a tal da fermentação que é citada aqui, ó. Beleza? Então, a gente já saberia que é a letra C. E aí, um detalhe bacana que poderia te dar uma dica, né? É que nessa fermentação alcoólica, a gente produz CO2, que é um gás. Então, é por isso que a gente precisa fazer essa substituição aqui das rolhas, ó. Ele fala que a gente armazena com rolhas de cortiça. Porém, se a gente deixa isso daqui armazenado com essa rolha,
À medida que a fermentação vai acontecendo, a gente vai produzindo esse gás e vai aumentando a pressão dentro do seu recipiente. Se você deixar aquilo ali esquecer que está tampado, vai chegar uma hora que vai explodir. Porque a pressão vai aumentar e vai ficar muito gás armazenado ali dentro. Então a gente substitui ela por cilindros de bambu para a gente ter ali uma diminuição nessa pressão e posteriormente a gente faz essa troca pelos cilindros ou pelas rolhas de cortiça lá no final, quando a gente já tiver uma fermentação mais consolidada, beleza? Então, letra C, fechando a nossa resposta aqui e vocês vão percebendo, né, que a gente tem questões diferentes para separações de mistura. Vai ter questão que vai ser mais direta ao ponto e tem questões que você vai precisar interpretar um pouquinho, né, assimilar o que está na questão com o que você aprendeu lá na aula teórica, beleza? Então, respondida aqui a nossa questão, vamos para a nossa próxima aí. Enem 2017, e essa daqui tá bem na cara, tá? Eu vou até deixar uns 10 segundinhos aí pra vocês responderem, né? 10 segundinhos no vídeo, obviamente, que você tem todo o tempo do mundo agora, cara. Você tá livre pra ler essa questão integral aí e responder ela. Aí eu vou contar uns 5 segundinhos aí pra você. Não vou contar 5 segundos, porque aqui a gente trabalha em cima da pressão. Então, vamos lá. As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Centrífugas, quando que eu aprendi esse nome mesmo? De onde que vem esse negócio? Centrífuga, centrifugação. Então, esse troço aí, esse equipamento, essa parada, esse bagulho aí que estão falando na questão, é lá daquela parada da centrifugação, né? Porque a gente utiliza centrífuga, vai rodar ali, a gente separa e a gente tem uma separação de misturas, né? Então, centrífugas, ela é utilizada na centrifugação, que é um método de separação de misturas que a gente vai assim, a grosso modo, né? Se a gente for falar de uma maneira bem besta para você lembrar, ela é uma decantação plus ali, uma decantação evoluída, tá ligado? Porque ela vai ser mais rápida, você vai utilizar a força centrífuga para você separar os componentes de uma maneira mais rápida, mais eficiente principalmente. Então a questão, a gente mal começou, a gente já sabe, né, a resposta, né? Para você ver como que você tem uma boa base, você conseguir assimilar e pegar como é feita uma questão, principalmente do vestibular que você vai trabalhar, já te dá a resposta na primeira linha. Então aqui eu tenho certeza que ele vai falar de centrifugação. E eu já sei a resposta ali embaixo, né? Não porque eu sou professor e porque eu já vi essa questão antes, mas porque eu sei que você é capaz de responder ela também. Então vamos continuar aqui, mas eu sei que você já sabe a resposta. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si. Então aqui é aquela parada que a gente já conversou na aula teórica lá, né? Que a nossa centrifugação, ela tem a ajuda da aceleração centrífuga, né? Da força centrífuga. Enquanto que a decantação, a gente só tem a ajuda da gravidade. Enquanto ali a gente tem a gravidade, não tem muito que a gente fazer, né? A gravidade é a gravidade, não tem como se aumentar a gravidade. Na força centrífuga, a gente consegue, né, controlar ali essa velocidade, quantas rotações a gente tem por minuto, né, que é o tal do RPM. Então, aqui a gente consegue acelerar o processo com a centrífuga, ou se você quiser fazer um processo mais cuidadoso, você coloca a centrífuga para girar um pouquinho mais devagar. Mas a lógica funciona nas duas. Por que que vai acontecer a separação dentro da centrífuga? Porque a gente vai ter uma diferença na densidade, lembra? Centrifugação é a parada evoluída lá da decantação. Na decantação você separa por diferença de densidade e na centrifugação também. A diferença é que a centrifugação vai ser mais rápida. Então ali embaixo, ó, nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função, e você já sabe a resposta, das diferentes densidades. Então essa força centrífuga aqui, ela ajuda nesse processo. Quer um exemplo aí? Se você não está acreditando que se você colocar uma parada para girar, ele vai separar mais rápido, se você não acredita em mim, né? É só você olhar a sua máquina de lavar. Ela fica ali girando, tal, ou a sua secadora também, ela fica ali, papá.
E aí, quando você abre a tampa lá da sua máquina de lavar, todas as roupas estão grudadas na parede. Por quê? Por causa da força centrífuga. Então é mais ou menos o que acontece ali. Ela vai ficar girando, girando, girando. O tecido da nossa roupa é denso, ele vai sendo empurrada para as laterais ali, para as paredes da máquina de lavar. E aqui, na lógica da centrifugação na química, né? Vamos esquecer a máquina de lavar um pouquinho. É mais ou menos isso que rola. O mais denso, ele vai sendo empurrado para o fundo ali. E aquele que é menos denso, ele fica nessa parte intermediária. E aí o menos denso fica mais para fora e o mais denso fica ali no fundo, beleza? Então, diferença de densidade é a nossa resposta aqui. E é isso, você é cabuloso, já acertou duas, é nóis, vamos para a próxima. Próxima questão, a gente vai trabalhar um pouco sobre tratamento de água. E aqui eu vou fazer um adendo que tratamento de água a gente estuda, beleza? É uma matéria dentro da química a gente trabalhar como é feito ali o tratamento, como é que a gente lida com os resíduos, porque isso é importante e cai no Enem, beleza? Só que todo o processo do tratamento de água, a gente tem processos químicos e físicos. A parte física, ela vai trabalhar em cima ali de um processo de separação, da gente tirar a maioria das impurezas. A parte química, ela vai garantir uma qualidade da água um pouquinho mais elevada em questões microbiológicas, né, da gente conseguir equilibrar o pH, questões mais complexas da gente dar uma água de qualidade, beleza? E, obviamente, isso daqui só funciona em locais que tem saneamento básico, que não é o caso do nosso país. A gente não tem aí um saneamento básico de qualidade para todo mundo. Então, esse tratamento de água que a gente trabalha aqui na química é um tratamento de água que ele ocorre em alguns locais, não é algo hegemônico, né, no nosso país, infelizmente. Então, aqui a nossa figura, ela vai representar a sequência dessas etapas, né, da estação de tratamento de água, e ela mostra de uma maneira bem breve ali, com esse fluxograma, o que acontece em cada um, beleza? Como aqui o nosso foco é trabalhar um pouquinho mais a parte dos métodos de separação, a gente vai focar um pouco mais nessa questão, né? A gente vai ter um foco maior nas relações do nosso tratamento com esses métodos que a gente já viu. Porque mais para frente a gente vai ver exatamente, tintim por tintim, coisa aqui no detalhe de como a gente faz o tratamento de água, beleza? Então, primeiramente, ali a gente tem a entrada de água doce, né? A gente tem a captação, que vai passar por uma tal de grelha de churrasco? Não, tipo isso, mas não é aquela grelha de churrasco, não. Essa grelha aqui, ela vai ser responsável por retirar impurezas que tem ali partículas muito, muito grandes, né? Então a gente vai tentar retirar ao máximo ali galhos, pedras, para a gente não passar esse processo adiante ali. A oxidação se trata de um processo químico que acontece aqui dentro para a gente conseguir trabalhar a parte ali tanto de um equilíbrio do pH, que a gente vai fazer mais para frente ali também, tanto uma relação microbiológica, a gente vai equilibrando as coisas aqui numa parte mais química da coisa. Lembrando, o foco da nossa questão, vamos trabalhar parte de método de separação, tá? Depois, a gente tem uma tal de coagulação e floculação. Floculação, de onde você lembra esse nome? Vamos lá, você não tem o direito de errar. Floculação é aquela parada que você adiciona ali na sua mistura e ela vai formar flocos. Floculação, você vai formar flocos. Então você aplica ali uma substância e ela vai começar a aglomerar as sujidades ou as impurezas ou as partículas para elas ficarem aglomeradas. E no momento que elas estão aglomeradas, fica muito mais fácil de você retirar. E aí você tem dois caminhos. Se você lembra lá da nossa aula, você vai se recordar que na floculação, depois que você junta, né, todas as partículas ali, você tem dois caminhos. Isso pensando dois caminhos que a gente pode até pensar no tratamento de água, tá? Inclusive, que é a decantação, ou a gente retirar ela através da nossa flotação. A gente adiciona aqui uma passagem de ar, esse ar gruda nas partículas que estão no fundo, com esse ar que
grudou, né, aglomerou ali com as partículas do fundo, eles vão subir junto com o gás e ele vai formar uma espuma lá em cima. Nesse caso aqui, ele foi para decantação, que é o quê? A gente vai fazer as partículas se aglomerarem, vai formar os flocos, e quando elas fizerem isso, a densidade vai aumentar, porque elas estão juntas, elas estão aglomeradas em um ponto. Com essa densidade aumentada, elas vão para o fundo, elas vão decantar. Então aqui a gente vai ter uma separação da sujeira, né, das partículas que decantaram, foi para o fundo, e a água, né, que ainda vai ser tratada por outros métodos ali mais para frente também. E aí, esse resíduo sólido, né, as partículas lá de baixo, pode vir aqui para o tratamento de lamas, né, como ele puxa uma seta lá de baixo, ou ele pode ir para filtração agora, para a gente retirar ali partículas suspensas, né, para conseguirmos separar maior parte dessa água das partículas sólidas. Depois temos a desinfecção, onde a gente geralmente adiciona ali cloro, né, para conseguir quebrar as membranas celulares de micro-organismos e tal. Depois o armazenamento e, por fim, a distribuição, beleza? Então percebam que ao longo aqui que a gente foi trabalhando, a gente viu alguns métodos. Floculação, decantação, filtração, né? A gente coloca aqui a grelha. Pode falar que a grelha aí é um pouco parecido lá com a nossa peneiração, né? A gente deixa ali um filtro que não é necessariamente um filtro, né? É só um obstáculo para a partícula, para aquelas maiores ficarem presas ali. Tal qual quando você faz uma peneiração da vida, beleza? E aí, ele pergunta ali embaixo: qual etapa desse processo tem a densidade das partículas como fator determinante? Qual etapa desse processo tem a densidade das partículas como fator determinante? Mano, essa daqui tu tem que acertar. A gente já respondeu 2 questões, a gente falou isso nas 2 questões. Diferença ali na densidade das partículas, qual que é o método que está descrito ali que vai usar isso a seu favor? É a tal da decantação. Não precisa nem ler o resto. Floculação, oxidação, filtração, armazenamento. Tanto faz, você já sabe a resposta, mano. E um aviso, né? Vocês estão percebendo que a gente fez 1, 2, 3 questões. Nas 3 a gente citou a decantação ou a centrifugação, que é a decantação plus ali, né? Então, você já tá ligado que esse método aqui, ele cai bastante. E outra, a gente tá resolvendo só questões nessa aula. Lá na aula teórica, a gente também resolveu questão que falava de decantação. Então, olha o tanto que a gente está trabalhando aqui. Então, é um conteúdo recorrente? Sim. Por quê? Porque ele tá na nossa vida. Olha aqui o tratamento de água. Obviamente, isso daqui é um esqueminha bem resumido e um esquema que ele não vai falar sobre cada região, né? Aqui eu posso ter um tratamento que vão ter mais ou menos etapas, aí pode ter mais ou menos etapas, mas em todas elas a gente vai ter o processo da decantação. Todas elas a gente vai ter o processo da floculação, da desinfecção, da filtração, tá? Então, é muito presente na nossa vida. E como água cai no Enem, principalmente tratamento de água, é um casamento lindo aqui. Porque o tratamento de água e a água vão trabalhar método de separação, então é óbvio que esses são os conteúdos que mais caem dentre os que a gente está trabalhando aqui, beleza? Então, nossa próxima questão agora, vamos lá. Beleza, essa questão aqui, ela vai fugir um pouco da nossa lógica de já estudei, já sei a resposta. Por quê? Porque esse é o tipo de questão que eu comentei com vocês que não necessariamente você vai saber a resposta. Mas a partir das outras opções, você sabe a resposta. Porque métodos de separação, a gente tem quantos? Eu não consigo nem te falar todos aqui de cabeça. São muitos. São muitos, muitos mesmo. Então, o Enem, sabendo disso, a gente não vai ter uma cobrança de todos eles de uma maneira direta, tá? De uma maneira ali que você é obrigado a saber e lembrar de todas elas. Você não é obrigado a lembrar e saber de todas elas de cor. Porém, você precisa lembrar os métodos das principais.
Porque sabendo as principais, quando cair uma que tá fora desse eixo, né? Quando é uma ali que mal é citada no Enem, como essa daqui, você vai saber analisando as outras respostas e raciocinando um pouquinho, interpretando o que tá acontecendo ali, beleza? Então vamos voltar aqui com a nossa questão, já com esse aviso para vocês de que não aprendemos esse método, mas você vai saber responder a questão olhando as alternativas. Duvida? Vamos lá. Uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a, conforme representado na figura. Então aqui, ele tá falando pra gente que um cara pega, vai lá, colhe umas folhas, bota na entradinha ali da saída de vapor da sauna e ele faz uma aromatização. Beleza. O que a gente aprendeu sobre você botar cheirinho na sauna nas nossas aulas? Vamos lá. Nada. Por quê? Porque isso daqui é um método que ele não é tão popularizado e principalmente não cai muito no Enem. Então, obviamente, a gente não vai dar um holofote muito grande para ele. Mas, como eu comentei com vocês, pelas alternativas você sabe a resposta. Duvida? Vamos lá agora. Aqui. Qual processo de separação é responsável pela aromatização promovida? Então, por que colocar essas folhas ali na saída de vapor vai garantir um cheirinho legal ali na sauna? Primeiro, filtração simples. Quando que você faz uma filtração simples? O exemplo lá que eu dei na aula era o tal do café. Então, aqui é sólido mais líquido. Então, no caso, gerador de vapor, vapor que sai da sauna, o vapor é líquido? Não, tá? Então, aqui não pode ser filtração simples. Filtração simples, você precisa de um filtro, você vai separar pelo tamanho das partículas, não tem nada a ver. Destilação simples. Destilação simples é quando você quer separar sólido de um líquido. Porém, aqui na destilação, você tem uma mistura homogênea. Exemplo, você pegou, colocou 200 ml de água e tacou 2 pinguinhos de sal ali. Você deu ali essa água com sal pro seu amigo e ele nunca vai desconfiar que é água com sal, porque tá muito bem misturado. Nem você, se esquecer esse copo, você vai lembrar que você botou sal nele. Então você utiliza a destilação simples para fazer a separação de uma mistura homogênea. Aquele vapor e aquela folha é uma mistura homogênea? Olha assim, você vê as folhas, você vê o vapor, então já não é uma mistura homogênea. E isso dali que a gente está observando, a gente está separando algo da folha que está dando cheiro e que está sendo movido, né? A gente está tirando essa substância que dá cheiro ali nas folhas através do vapor da sauna. Então não tem nada a ver com destilação simples. C. Extração por arraste. Você já ouviu isso aqui alguma vez na sua vida, mano? Seja sincero. Não, né? Então, aqui, você tem uma dúvida. Não é um desesperador. Não é pra você ficar maluco aí pensando, meu Deus, eu não sei nada de química. Não. Não é isso. Isso aqui tá de propósito ali. É algo que não é tão cobrado, mas aqui você vai olhar outras coisas para você saber esse método. Beleza? Sublimação fracionada. Sublimação. O que é essa tal de sublimação aqui? Sublimação é quando você tem a passagem do sólido direto para o gasoso. Beleza? Só que aqui no caso, a gente está fazendo uma separação de sólidos e principalmente a gente vai sublimar isso daqui. A substância que dá esse cheiro, né, para o nosso vapor, né, que tá saindo ali na sauna, ele não é necessariamente sólido, tá? Isso daqui, já dando um spoiler da nossa resposta mais para frente,
Isso daqui são óleos essenciais, substâncias voláteis que evaporam com facilidade. Então, essa sublimação fracionada aqui não vai ajudar a gente, porque a gente não está necessariamente fazendo uma sublimação, beleza? Então, não pode ser a nossa letra D. E sublimação fracionada é outro método que você ainda não viu. A gente está trabalhando aqui. E a decantação. Decantação a gente separa pela diferença de densidade. Nossa questão não deu uma dica dizendo se é diferença de densidade, qual que é a densidade delas para você considerar essa daqui. E principalmente a gente não está tendo essa separação devido a isso. O cheiro, essa aromatização, ela vem da passagem do vapor que passa na folha e sai ali. Agora eu vou falar de uma maneira diferente, você vai saber a resposta. O seu vapor, ele é gerado aqui, vem, passa e ele arrasta as substâncias voláteis da sua folha que vão dar o aroma. Então a sua resposta é o quê? Extração por arraste, tá? Se a gente pudesse dar um zoom no que tá rolando ali, esse vapor, simbolizar por essas bolinhas aqui, ele sai em uma temperatura alta. Quando ele chega em contato aqui com as folhas, paga pau aí no desenho da minha folha. Perfeito, incrível, né? Lindo, lindo, né? Então, quando ele chega ali nas folhas, essa temperatura alta desse vapor, ela acaba volatilizando alguns compostos ali, compostos voláteis, tá? Então, essa alta temperatura faz com que os compostos voláteis que estão presentes nessas folhas, eles sejam arrastados aqui, ó, porque eles vão se tornar, eles vão se volatilizar e vão ser puxados junto com esse vapor. Então, nossa resposta é letra C, e perceba que a gente já tá, né, dando uma subida no nível da parada aqui. Mas nada de se desesperar, beleza? Vamos lá que vai dar certo. Próxima questão, essa daqui, a gente vai trabalhar um conceito que ele tá dentro do contexto de método de separação de misturas, que é você entender como que funciona, por que uma coisa mistura com uma e não com a outra, né? Que a gente vai ter uma aula só para isso também. Mas aqui a gente vai ter que analisar o que tem em comum entre aquelas duas últimas substâncias ali, que é um tal de fenol e acetona, e não se assuste, tá? Com esses monte de traço aí, essas linhas, esse C, esse catalisador, essas palavras difíceis aí, não se assuste ainda não, porque isso é papo lá da química orgânica que a gente vai ter também para cá, beleza? Então, voltando aqui na questão, o principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno, que é o isopropilbenzeno. A equação mostra que esse processo envolve a formação do hidroxiperóxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona. A acetona, aquela famosa lá que você utiliza para tirar o esmalte? Sim. E aqui ele fala pra gente que ambos são usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual. Então aqui ele traz um problema pra gente que é o seguinte: eu fiz essa reação, juntei um monte de parada ali, reagi e tal, mas agora no final que eu tive fenol e acetona, produzi, beleza, eu quero separar ela. E agora a gente vai ter que analisar qual que seria o melhor método para a gente conseguir fazer essa separação. Então, continuando ali embaixo, considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, então aqui ele já cantou a pedra, ó, considerando as características físico-químicas, você vai ter que olhar essa molécula aí de fenol e de acetona e você vai ter que analisar ela. O que a gente pode utilizar a nosso favor para descobrir qual que é o melhor método aqui nesse caso, tá? Então, para a gente finalizar, vamos para as nossas opções aqui. Primeiro, ele dá filtração, depois ventilação, decantação, evaporação e destilação fracionada. E a nossa resposta, ela tá na reação.
Mesmo que você não entenda bulhufas do que é um tal de hidroxiperóxido de cumila, você tem que entender o que tá rolando aqui, ó. Na primeira setinha, eu tenho o meu reagente, que é o tal do cumeno, que vai reagir com o gás oxigênio, vai oxidar. E isso vai acontecer em presença de catalisador, que a gente ainda vai ver exatamente o que é, mas um catalisador ali, ele acelera reações químicas. Então, ele tá ali para fazer com que essa reação aconteça mais rápido. E aí, a gente chega nesse tal de hidroperóxido de cumila. E ele, em meio aquoso, então quando você colocar ele em água e em presença de ácido, tá? Isso daqui, fórmula da água. Isso daqui, ácido sulfúrico. Então, se você colocar esse hidróxido peróxido de cumila misturado com água e ácido, você produz fenol e acetona. Então, se liga. O fenol e a acetona que está ali no final da questão, os dois estão misturados com o quê? Com água. Então, eles estão em meio aquoso, certo? Então, aqui, por exemplo, a gente já exclui a possibilidade de usar ventilação. Na ventilação, o que você faz? Você utiliza ali uma fonte de algo que vai produzir um certo vento ali para você separar as coisas. É tipo, sei lá, você ter um monte de pedras pesadas cobertas de areia. Se você chegar ali, né, com algo que consiga empurrar com o vento ali, você consegue tirar a parte da areia e a pedra fica porque ela é pesada. Então, aqui na ventilação, a gente precisa de separação de sólidos. Beleza. E ele fala que mistura muito bem com essa tal da água ali. E agora a gente vai analisar o que acontece quando eu coloco água. Por quê? Eis a grande pergunta da questão para a gente chegar na resposta final. Se a água não misturar muito bem com o fenol ou com a acetona, a gente pode pensar em uma decantação, porque a decantação a gente faz uma separação de misturas heterogêneas. Então, eles não se misturam e aí você consegue separar pela diferença de densidade. Agora, se a água misturar com o fenol e com a acetona, aí a gente vai ter um problema, porque essa mistura vai ficar homogênea. E como é que eu sei que a água vai misturar ou não com o fenol ou com a acetona? A partir da polaridade. A água, ela é polar. Então, se o meu fenol ou a acetona forem polares, eles vão conseguir misturar muito bem com a água. No caso aqui do fenol, ele é polar. Ele tem a presença aqui, ó, de uma ligação extremamente polar, que é o oxigênio, carbono e oxigênio e hidrogênio. Aqui na acetona, a mesma coisa, ó, esse oxigênio ligado aqui a esse carbono vai produzir uma molécula polar. Porém, o fenol aqui, ó, quando ele interagir com a água, ele vai formar o que a gente chama de ligação de hidrogênio, que é a minha água, que é polar, ela interage com outra molécula polar. Mas se essa molécula polar tem o tal do grupo FON, o que é o grupo FON? Flúor ligado a hidrogênio, oxigênio ligado a hidrogênio ou nitrogênio ligado a hidrogênio, o FON, você faz uma ligação de hidrogênio, que é uma ligação entre moléculas polares que é muito mais forte. Para resumir. Já na acetona, a gente não tem flúor fazendo ligação com hidrogênio, oxigênio fazendo ligação com hidrogênio, nitrogênio fazendo ligação com hidrogênio. Aqui é o oxigênio acabou. Então, nesse caso aqui, a acetona ela não faz uma ligação de hidrogênio, mas ela faz uma ligação entre polar e polar, que é a tal da dipolo. Então, ambas aqui, ó, vou colocar na tela cheia para vocês. Ambas aqui conseguem se misturar muito bem com a água. Então, tudo isso daqui vai formar o quê? Uma mistura homogênea, líquida, misturada ali. Então, agora, a gente não pode usar a filtração, certo? Porque a gente não tem sólido líquido. A gente não pode usar a decantação, porque
Isso tudo vai formar uma mistura homogênea. E a gente também não pode usar evaporação, porque se eu evaporar ali, a gente vai ter um problema, que eu tenho água, fenol e acetona, e eu quero separar o fenol e a acetona, beleza? A evaporação não é um bom método. Só sobra aqui pra gente a destilação fracionada. Por quê? Porque esse fenol e essa acetona vão ter pontos de ebulição diferentes aqui em meio aquoso. Beleza? Por quê? Porque esse fenol aqui é capaz de fazer uma ligação de hidrogênio, é uma ligação mais forte. Essa ligação mais forte entre moléculas faz com que fique mais difícil de você separar essas moléculas. E quanto mais separadas as suas moléculas, elas vão mudando de estado. Já dando um bizu aí para a aula lá de mudança de estado. Quanto mais juntinhas as suas partículas ou moléculas estão, ela vai se tornar sólida. Quanto mais separadas, elas vão se tornar gasosas. Então aqui o nosso fenol, o fato dele ter essa tal de ligação de hidrogênio, une muito bem essas partículas do fenol. Então ela ali vai se encontrar com a temperatura para evaporar maior, é mais difícil você separar elas. Já a acetona, a gente tem uma dipolo-dipolo, que é uma força forte, porém não é tão forte assim. Então é mais fácil você evaporar a acetona do que você evaporar o fenol. Opa, então é mais fácil evaporar um do que o outro. Então aqui eu posso separar pela temperatura de ebulição, a temperatura que um evapora, e é isso. Então, no caso aqui, o fato da acetona evaporar mais rápido, eu posso fazer uma destilação fracionada, eu aqueço até a temperatura de ebulição, ele aquecer, vai se tornar um gás, esse gás passa no condensador e volta a ser líquido. E o fenol, a temperatura de ebulição dele é um pouco maior. Então, a gente não vai evaporar ele vai ficar preso ali. Separamos fenol e acetona, letra E, resposta final. Essa questão, obviamente, está aqui para ser mais complexa, né? Para vocês verem que método de separação de mistura, ele pode ser mais de boa, perguntar, olha, se for diferença de densidade, qual que é o método utilizado? Pode ser desse modelo, ou uma questão tipo essa aqui, que a gente vai precisar trabalhar polaridade, forças intermoleculares, que é isso aqui de ligação de hidrogênio, de polo, para você descobrir se mistura bem e qual é o melhor método para você separar. Então se liga aí. Não é um tipo de questão recorrente, essa daqui, tá? É uma questão um pouquinho mais complexa, mas fica ligado que método de separação a gente vai voltar nisso daqui várias e várias vezes, beleza? Ao longo dos nossos conteúdos de química. Então, nossa questão aqui de 2014 feita, vamos para a nossa última questão. Na produção do politereftalato de etileno, ou o vulgo PET, utiliza-se como reagente o paradimetilbenzeno, também chamado de parachileno, que deve ter alta pureza. No entanto, o parachileno obtido do petróleo possui contaminação dos seus isômeros ortoxileno e metachileno, cujas estruturas são apresentadas na figura. No quadro são listadas as temperaturas de fusão e ebulição desses três isômeros. Então, nossa questão tá dando um papo aqui pra gente do seguinte: eu quero separar esses três e eu quero saber como separar eles. Nesse ponto, você não precisa entender o que é um isômero, o que é um ortoxileno, metachileno, parachileno, ou por que cada um tem um nome diferente ali. Mas se você observar, né, a posição deste cara aqui, CH3, ele muda para cada um deles. E essa é a grande diferença entre esses três caras aí, essas três substâncias, tá? É a posição onde está esse CH3 ali. E cada posição dessa vai influenciar nas propriedades, olha. A temperatura do ortoxileno, que é esse primeiro aqui, temperatura de fusão é menos 25 graus Celsius. Então, para ele passar do sólido para o líquido, basta a temperatura ser maior que menos 25 graus Celsius, o que não é muito difícil, né? Convenhamos. E a temperatura de ebulição dele é 144. Então, para eu pegar ele líquido e passar para o gasoso, eu tenho que passar de 144 graus Celsius. Vamos lá. Não vimos isso diretamente como matéria ainda. Mas, qual que é o estado físico que você acha que esse ortoxileno é?
Vou revisar com você o que a gente acabou de ler aqui. Temperatura de fusão, menos 25. Para ele sair do sólido para o líquido, ele tem que passar de menos 25 graus Celsius. Temperatura de ebulição, 144. Então, para ele evaporar, passar do líquido para o gasoso, ele tem que passar de 144 graus Celsius. Agora, imagine você, onde você estiver aí agora, qual é a temperatura que você acha que tá? Abre o seu celular agora, pesquisa aí, clima. Vai aparecer lá no Google a resposta de qual que é a temperatura. Essa temperatura que você acabou de olhar, ela é menor que menos 25 graus Celsius? Eu espero que não. Não, né? Ela é maior que 144 graus Celsius? Eu espero que não também, porque o negócio tá feio. Então não é. Então ele está entre essas duas temperaturas, ou seja, ele tem temperatura maior para virar líquido, tem uma temperatura maior que menos 25, mas ele não tem uma temperatura maior para virar gás. Então ele está preso como que estado físico? Ele está preso como um líquido. Isso daqui, nas condições ambientes que a gente vive hoje em dia, é líquido. E o de baixo, meta-xileno, menos 47,4 graus Celsius é a temperatura para ele sair do sólido para o líquido. Ele é sólido? Não. Você aí já sabe a temperatura que está na sua região, então você sabe que a temperatura é maior que essa. Espero eu. Então, ele pode ser líquido ou gasoso. Como é que você vai garantir se ele é líquido ou gasoso? Olha a temperatura de ebulição aqui. 139,3. Essa é a temperatura para ele sair do líquido para o gasoso. A temperatura aí onde você está é maior que 139 graus Celsius? Não é. Então ele também é líquido. E o último, para-xileno, a temperatura aqui deu uma aumentadinha, né? A temperatura para ele sair do sólido para o líquido é 13,5. Que é uma temperatura mais de boa, e se você me responder que na sua região tá 13,5, eu vou ficar tranquilo, não vou me preocupar tanto assim com você não, mas ainda tá baixo. Porém, eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas que colocaram clima aí, pesquisaram, perceberam que a temperatura da sua região é maior que 13,5. Então, já passou a temperatura dele sair do sólido para o líquido. E a temperatura de ebulição dele é 137,5, o que é muito alto também. Ou seja, ele também é líquido. Então, o orto, o meta e o para-xileno, os três são líquidos. E isso é importante para a gente descobrir qual é o melhor método para separar eles. Que vamos ler aqui no restante da questão, ó. Qual processo de separação permite a purificação deste reagente? Então, de que maneira a gente conseguiria fazer a separação entre eles aqui, tá? Então, vamos na primeira aqui. Destilação simples. Na nossa destilação simples aqui, a gente vai pegar e analisar o contexto. Para a gente fazer uma destilação, eu preciso de uma diferença no quê? Uma diferença na temperatura de ebulição. Eu preciso que os meus componentes da mistura, eles tenham uma temperatura de ebulição diferente o suficiente para eu conseguir evaporar um e manter o outro líquido. Evaporar um e manter o outro líquido. Só que se você olhar aqui a temperatura de ebulição entre eles, olha, 144, 139 e 137 são valores muito próximos. São diferentes? São, mas são valores muito próximos entre eles. Então, aqui nesse caso, a gente não vai utilizar a destilação simples, porque se eu começar a tentar evaporar primeiro o para-xileno, tem uma grande chance de vir um meta e o orto junto. Então, não tem uma maneira muito eficiente da gente fazer uma separação aqui a partir da destilação simples, sem contar, né, que tem o detalhe maior para você saber que não é essa, que a destilação simples você separa sólido de líquido. Todos eles aqui são o quê? Líquidos, a temperatura ambiente. Então, essa esquece. Beleza. Ele me deu uma tabela de temperatura de ebulição e temperatura de fusão. Temperatura de ebulição aqui, os valores são muito próximos. Se a gente olhar agora para a temperatura de fusão, a temperatura de fusão do orto é menos 25, do meta é menos 47 e do para é 13,5. São diferentes? Tem valores espaçados o suficiente? Temos. Que método a gente utiliza a temperatura
temperatura de fusão para fazer a separação destes nossos compostos aqui. E aí, pensem o seguinte, a gente tem lá a nossa fusão fracionada. O que se trata a nossa fusão fracionada? A nossa fusão fracionada a gente aquece até o nosso sólido virar líquido, né? Se eu der um exemplo aqui para vocês, a gente tem areia e enxofre. A areia, a temperatura para ela se tornar líquida é 1000 e bolinhas lá, 1500 e pouco, 1700 na verdade, 1710 mais ou menos. E o nosso enxofre tem uma temperatura bem menor. Então o que eu posso fazer? Eu aqueço essa mistura aqui de areia e enxofre, e o meu enxofre ele vai virar líquido primeiro, porque a temperatura de fusão dele ela vai ser menor. Então aqui eu consigo deixar um líquido e um sólido. E a partir daqui eu consigo fazer a separação bonitinha. Só que tem como a gente fazer uma fusão fracionada aqui? Não, porque os três são líquidos. Então, o que a gente pode fazer agora? Ao invés da gente pegar o sólido e transformar ele em líquido, a gente pode pegar o líquido, começar a baixar a temperatura até ele virar sólido. Por quê? Porque cada um deles aqui, ó, vira sólido a uma temperatura diferente. Essa temperatura de fusão, ela é uma barreira entre a temperatura que eu posso fazer o meu sólido virar líquido ou o meu líquido voltar a ser sólido. Então aqui, se eu quiser transformar esse ortoxileno em sólido novamente, eu tenho que atingir uma temperatura menor que menos 25. Se eu quiser fazer esse metaxileno ele voltar a ser sólido, eu tenho que atingir uma temperatura menor que menos 47,4. E se eu quiser separar o paraxileno e transformar ele em sólido, eu preciso atingir uma temperatura menor que 13,5. Então aqui, se eu começo a abaixar a temperatura, o que vai rolar? Eu começo a abaixar 30 graus Celsius, 25, 20, 15, 10. Digamos que a nossa temperatura agora está 10. 10 graus Celsius é menor que 13,5? É. Então meu paraxileno virou sólido. Se eu continuar abaixando mais a temperatura até eu atingir menos 30 graus Celsius. Menos 30 graus Celsius é menor que menos 25? Sim, ortoxileno virou sólido. Menos 47,4 é menor que menos 30? É uma temperatura menor. Se eu atingir menos 50 graus Celsius, agora ele também vai ficar sólido. Então a gente consegue fazer a separação aqui como? Pegando líquido e transformando ele em sólido. Então aqui a gente vai fazer uma solidificação fracionada, que é o inverso da fusão. Na fusão você pega o sólido, aquece e transforma ele em líquido, um dos componentes, para você retirar ele da sua mistura. Aqui a gente vai pegar os líquidos e solidificar eles. E aí a gente consegue fazer a separação de cada um. Olha só que legal. Então aqui a nossa resposta é solidificação fracionada, beleza? Então perceba que você vai precisar analisar a questão, observar os dados que ela falou ali pra gente, né? Se ele colocou para nós a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, então você já tá ligado que você vai ter que usar isso na resposta. Ele não ia botar aquilo ali à toa, o Enem não ia pesquisar a temperatura de fusão do ortoxileno para você não usar isso. Os caras lá estão trabalhando, né? Então você vai precisar usar todos os dados que a sua questão te fornece. Uma hora ou outra vai ser irrelevante, vai estar lá para te confundir. Mas aqui nesse caso, isso é relevante. É o que você vai utilizar para separar, beleza? Então percebam os níveis de questão que a gente fez hoje, tá? A gente tem muita questão de método de separação, tá? Do que eu cheguei a observar e contar ali, a gente tem cerca aí de 33 questões mais ou menos só de método de separação. Pode parecer pouco, mas não é. Isso é muito quando a gente olha para o Enem, tá? É muitos métodos diferentes. Então, aqui a gente trabalhou algumas delas, não todas. A gente tentou fazer o máximo. Então, fica ligado que
hora ou outra, vão ter questões de método de separação de mistura que você simplesmente nunca vai ter ouvido falar daquele método. Por exemplo, a gente não trabalhou solidificação fracionada, extração por arraste, mas você conseguiu responder analisando aquelas que você viu, aquelas que você aprendeu, comparando com aquelas que você sabe, tá? Então o Enem, ele também vai ter essa malícia. Ele vai colocar dicas ali do que o aluno pode ter estudado para ele chegar na resposta, mesmo ele sem ter visto aquilo em específico. Então, mais uma vez, o Enem é uma prova que exige conhecimento? Óbvio, qualquer prova que você vai fazer na sua vida vai exigir que você saiba o conteúdo. Mas o principal aqui é você interpretar eles. É você saber resolver problema. Aqui, problemas da nossa vida, a gente sempre tem uma resposta unânime. A gente tem 100% certeza. Aconteceu uma merda na minha vida. Eu tenho 100% certeza que eu, fazendo uma coisa em específico, vou arrumar essa merda? Não. Então, a gente precisa ter uma certa malícia, assim como os problemas que acontecem na nossa vida e os problemas que vão acontecer, que vão estar na sua prova aqui, né? Dessas questões e tal. Você tem que ter a malícia de utilizar o que você sabe para chegar numa resposta que talvez parece que você não estudou, tá? Então, a interpretação, a análise, você ler, saber ler a prova do Enem é essencial para você responder esse tipo de questão aqui, tá? Mais para frente, perto ali da prova do Enem, a gente vai ter somente aulas que vão focar em resolução da prova, tá? A gente vai ver como fazer a prova do Enem de Química. E aí vocês vão perceber, lá pro final, quando vocês já tiverem pegado toda essa trilha, todo o cronograma, terem visto aqui o conteúdo de Química comigo, vocês vão chegar lá no final e ver que, às vezes, saber Química não é nem o principal ponto da prova. Então, a gente se vê daqui um tempo nessas aulas, mas principalmente a gente vai chegar juntos lá no final, sabendo tudo de Química. Isso eu garanto pra você. Eu boto essa responsa aqui nos meus peitos e eu garanto que eu vou fazer você passar. Beleza? Então, muito obrigado pela nossa aula. Espero que vocês tenham aí entendido como que cai esse conteúdo na prova, terem principalmente, né, visto como que se relaciona com os problemas que eu trouxe. E mais pra frente a gente volta nesses assuntos lá na parte de tratamento de água, beleza? Então eu vou ficando por aqui e falou pra vocês. Tchau, tchau.